Boa noite para vocês. Que bom que a gente pode se reencontrar presencialmente. E também quero saudar as pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Que bom que você está aqui, quem pode estar no templo. Que bom que você pode nos acompanhar pela rede social. Nós estamos retornando com os cultos presenciais na nossa paróquia São Mateus. Aos poucos aí, se reacostumando com um ano bem diferente na vida de todos nós, na vida de toda a humanidade. Mas Deus tem nos sustentado, tem nos guiado por esta aprovação até agora, tem nos guiado nesse ano e com certeza vai nos guiar. Seja você bem-vindo, bem-vinda quem está aqui. A gente saúda também quem nos acompanha pelo Facebook ou vai nos ver depois, seja pelo Facebook ou quando estiver lá no YouTube, a gravação deste culto, no 14º domingo após Pentecostes, 6 de setembro de 2020, que nós realizamos aqui no templo da paróquia São Mateus. Palavra de Jesus Cristo, em João 15:16, diz o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Ele está falando para os discípulos, não foram vocês que me escolheram. Por que ele diz isso? Porque os outros discípulos de outros mestres em Israel, eles optavam por seu rabi, por seu mestre. Escolhiam aquele que mais agradava, ou que mais simpatizavam. Mas nós lembramos e sabemos que Jesus foi escolhendo os seus discípulos um por um. Inclusive aqui no templo da nossa paróquia, nós temos ali o quadro com o chamado de Mateus na mesa dos impostos, na Receita Federal da época ali, o chamado de Mateus, o nome da nossa paróquia. Também a gente não escolheu Jesus, foi Ele que nos escolheu. Para quê? Para que a gente vá e dá fruto, fruto que permaneça, ou seja, caráter transformado, vivência do nosso batismo, nova vida em Jesus Cristo. Você e eu que cremos, e toda pessoa que crê, vai frutificar por obra do próprio Senhor. Quando a gente segue, a gente ouve, a gente se deixa transformar pela palavra de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, não em nosso próprio nome, não celebrando o culto por nós, mas estamos aqui reunidos porque o Espírito Santo nos chamou e nos reunimos em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom rever vocês aqui, parte da comunidade presencialmente. Que bom você que nos acompanha pelo Facebook. Eu quero convidar quem pode aqui se colocar em pé para que nós tenhamos um momento de oração. E você que também nos acompanha na transmissão, vamos orar ao nosso Deus. Amado Senhor, esse é um momento muito especial também. A gente nessa pandemia tivemos um outro culto presencial, mas logo precisamos optar só pelos cultos transmitidos. E é um momento muito especial quando a gente pode retornar. A gente agradece porque é uma oportunidade que o Senhor nos dá. E queira o Senhor também que em breve a gente possa voltar com os cultos pela manhã, com o público de 60 anos para cima também, e outras pessoas que possam estar presencialmente, e assim quando for da tua vontade também os grupos. A gente fica com saudade de nos reencontrarmos como família da fé. Obrigado porque nesses meses, desde lá de março, o Senhor nos tem possibilitado alguns meios para mantermos comunhão, para termos a nossa fé alimentada, fortalecida, e nós precisamos disso. Tu sabes todas as coisas, Senhor, tens permitido tudo isso que tem acontecido também para nos mostrar algo. Mas acima de tudo que Tu estás no controle da história da humanidade, da história da nossa vida. Obrigado também porque o Senhor nos chamou, pelo batismo e pela fé, para que nós frutifiquemos no dia a dia, com a Tua ajuda, pela ação do Teu Santo Espírito, a partir da Tua palavra. Graças Te damos por cada pessoa que pôde vir aqui nesta noite, cada lar representado. Lembramos também e agradecemos das pessoas que estão nos acompanhando ou vão depois assistir o culto gravado. Lembramos daqueles que gostariam de estar conosco, mas não podem. Aqueles que nesse final de semana, nesse
feriadão que a gente fala, saíram, foram reencontrar outras pessoas, fazer algo diferente, estejas tu ali também cuidando. Senhor, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia, porque muitas vezes não damos o fruto que deveríamos. Ao invés de falarmos, fazermos, pensarmos e sentirmos coisas boas, é justamente o contrário. A gente fala o que é pecado, faz o que é pecado, pensa o que é pecado, sente o que é pecado, tem misericórdia, Senhor. E muitas vezes nós cruzamos os braços, nos omitimos. Fazemos que não é conosco, quando era a oportunidade de levar o amor de Cristo adiante, de ajudar alguém, de ser teu instrumento para as pessoas ao nosso redor. Tem misericórdia, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Provérbios 14:34 diz: a justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. E o que o pecado é? É a soma, um pecado de uma nação, melhor dizendo, é a soma do pecado da população. Quanto mais a população se aproxima de Deus, mais justiça, um país mais correto diante do Senhor será. Quanto mais o povo se afasta de Deus, a nação sofre. E aí um monte de situações erradas, situações injustas, pecaminosas acaba acontecendo. O pecado é uma desgraça para nós como pessoas, é uma desgraça para qualquer nação, mas a graça de Deus é sobre nós quando nós nos arrependemos de fato. Então, meu irmão, minha irmã, Deus perdoa você, perdoa a mim, para que nós depois também sigamos em nova vida diante dele e diante das outras pessoas, assim seja conosco. Amém. Você pode se sentar, né? Você que está aqui no templo. Quero mais uma vez saudar, de repente, quem está chegando na transmissão. Nós somos a Paróquia São Mateus, em Joinville, transmitimos aqui do nosso templo na Avenida Santos Dumont, 324. Se você não nos conhece, fica o convite para nos conhecer. Nós estamos voltando com os cultos presenciais, inicialmente agora nos domingos, 19 horas. Depois também vamos, conforme a situação vai mudando. A gente sabe que essa semana aqui em Joinville já vai ter, eu vou usar uma palavra que um senhor usou para mim essa semana, vai ter não foi bem um senhor, foi outra pessoa que falou, foi pelo WhatsApp, a carta de alforria para os idosos. Né? Nessa semana o pessoal vai estar mais liberado, aí logo a gente vai ter também a possibilidade da presença do pessoal de 60 anos para cima, e a gente vai comunicando os novos horários, o retorno dos cultos. Os grupos ainda vão esperar um pouco, assim que for possível também a gente vai anunciando, ver o que vai retornar esse ano, ou só no ano que vem, ou que vai continuar virtualmente. Então a gente está convidando aí para o próximo domingo também, dia 13, às 19 horas, o nosso culto presencial, e a gente vai continuar transmitindo. Falando nisso, a nossa paróquia tem investido em transmissão. Quem acompanhou a primeira sabe que a gente vai melhorando, e a questão até dos equipamentos. A gente agradece pessoas que estão se dispondo a ofertar para que a gente tenha equipamentos novos, não precise ficar emprestando coisas nossas aqui da São Mateus. Então a gente tem outras coisas ainda para adquirir. Nós agradecemos muito quem tem colaborado para que também os cultos sejam transmitidos. Nós vamos louvar e adorar o Senhor através da música. Vocês já perceberam que a tecnologia muda, dá umas coisas diferentes, né? Hoje o Buzi e a Jaque estão virtualmente aqui conosco no louvor, né? Então é projetado ali, né, a imagem dos dois cantando e tocando e a letra. Eu sei que fica difícil para cantar com máscara, quem está aqui no templo, mas se você quiser cantar junto as duas próximas músicas, Ele é exaltado e vim para adorar-te, você pode fazê-lo. Você que está aí, né, na sua casa e pode estar sem máscara aí, se quiser também cantar junto, louvar o Senhor, mas pelo menos, se não cantarmos, a gente prestar atenção nessa letra, deixar que também ela nos envolva. Então vamos com as duas músicas de louvor ao nosso Deus. Ele exaltado para
fato, o preço do nosso pecado não somos nós que pagamos na cruz, foi Jesus Cristo, né? Todos os pecados que nós já cometemos até hoje, os que a gente vai cometer até o nosso último suspiro, Jesus pagou o preço no nosso lugar. Não fomos nós que sentimos isso, mas foi Ele por amor incondicional. É graça, é misericórdia do nosso Deus, por isso nós estamos aqui para adorá-lo. Eu quero convidar você que pode, que está aqui no templo, a se colocar em pé. Nós vamos ter 2 leituras bíblicas. O pessoal pode acompanhar tanto pelo Facebook em casa, onde está nos assistindo, e vocês aqui no templo, a projeção. A leitura, primeiramente, do Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 14. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas nivelados. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns cobradores de impostos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Também lemos de Romanos 6, versículos 1 a 4, o apóstolo Paulo escreve: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Eu convido para orarmos. Senhor, obrigado pelo que de Ti temos recebido, o louvor que a gente pode participar, as músicas que nos falam o coração, também ouvimos a leitura da Tua palavra, e agora vamos recebê-la de forma pregada. Abre nosso entendimento, dá-nos a disposição de ouvir e obedecer. Transforma-nos, Senhor, e que da minha boca como pregador saia somente aquilo que é do Teu querer. E começa por mim, e também chega nos meus irmãos e irmãs na fé que estão aqui no templo, nos acompanhando pela transmissão, que o Senhor possa nos transformar com a Tua palavra boa, atual, eficaz, agradável. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você que está aqui no templo pode se sentar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, nesse momento que recebemos a palavra de Deus de forma pregada. Amanhã
7 de setembro, dia da pátria. Todos nós sabemos. Dia diferente, né? Normalmente nos 7 de setembro temos desfile. Aqui em Joinville, por exemplo, o 62º Batalhão de Infantaria, pessoal da Polícia Militar, bombeiros voluntários, escolas, não todas, mas várias delas, e outras instituições, organizações do município, comemorando, se alegrando por nossa independência. 198 anos amanhã da independência do nosso país. Uma data especial, todo mundo sabe disso. Mas hoje, 6 de setembro, o que a gente comemora hoje, 6 de setembro? Mas que pergunta difícil, né? Eu comemoro o meu batismo. Aí também não dá, né, pastor? O que nós comemoramos hoje? O meu batismo, dia 6 de setembro de 1981, na Igreja Batista, Comunidade Batista do bairro Bela Vista, em São José, na Grande Florianópolis. Pastor que me batizou, Manuel Florencio Filho, um maranhense, que depois foi ser missionário na Albânia e na Grécia, não sei onde ele está hoje. É um tempo que eu era da igreja da Convenção Batista Brasileira, minha família ainda é. Eu lembro quando eu fui batizado, porque eu tinha 9 anos, né? A Igreja Batista não batiza bebezinhos, a gente é batizado maior. E aí com 9 anos de idade eu fui batizado. E aí eu me lembro, não era pia batismal como nós temos aqui, mas atrás, né, no altar, havia um lugar chamado batistério. E lá dentro, né, eu me lembro que era eu e mais 2 pessoas que fomos batizadas. Era colocado tipo essas togas de confirmação que a gente tem, né? E aí o pastor entrava lá dentro, se molhava, né? Também junto. E aí a gente tinha um esquema assim, né? Quem está aqui no templo vai ver, talvez não sei quem vai no Facebook vai conseguir acompanhar. Você tinha que manter essa parte aqui firme, do joelho para baixo, porque ele ia te pegar e você fica assim, 90 graus, tá? Ele te deita aqui. Eu me lembro até hoje daquela água toda escorrendo assim, né? Fica meio tonto, né? Aquele momento emocionante do batismo. Mas eu quero dizer para alguém que de repente fica pensando assim, poxa vida, né? Eu também queria ter um momento desse, eu queria lembrar do meu batismo. Né? Na nossa igreja a gente batiza bebezinhos, a maioria, mas tem gente que é batizada maior. Mas quem foi batizado nenenzinho, com água na cabeça, às vezes tem gente que entra em crise com o batismo, né? Ah, mas eu queria ser batizado nas águas. Eu já ouvi gente falando isso, eu queria ser batizado nas águas. Eu fico com um ponto de interrogação na cabeça, né? Mas foi batizado com o que antes? Com leite em pó? Argila, areia? Foi água, não foi? Ah, mas água de corpo inteiro, consciência do batismo. Desculpa se eu vou decepcionar alguém, mas isso não muda absolutamente nada na nossa vida de fé, na espiritualidade. Ninguém é mais pecador ou menos pecador pela quantidade de água. Posso dizer de carteirinha isso aí. Eu não sou menos pecador de quem foi batizado com água na cabeça 3 vezes. Batismo é batismo. Não importa a forma, a quantidade de água, o lugar. É graça de Deus. Bom, mas eu não vim aqui falar sobre o meu batismo. Eu vim aqui falar do seu também. Do seu, você que está aqui, ou você que está nos vendo. Vim falar do meu e do seu batismo. Aliás, eu quero lançar um desafio. Se você não sabe a data do seu batismo, procura lá. Eu faço esse exercício com a garotada que está no ensino confirmatório, no primeiro ano, nos primeiros encontros. Vão lá pesquisar a data do seu batismo. É importante saber. Uma data especial para nós. O que é o batismo, pessoal? É um meio da graça de Deus, junto com a ceia do Senhor. É algo visível, palpável. Eu acho engraçado quando eu faço prova com o ensino confirmatório, e esse ano fiz de novo, primeiro ano, a gente está tendo primeiro e segundo ano virtual, né? E aí uma das perguntas era, qual é o elemento visível do batismo? E aí eu botei opções lá, porque era pelo Google Formulários, né? Eles me mandavam a resposta. E eu disse assim, olha, elemento visível não é o pastor, não é a criança, não é a pia batismal. Tem gente que colocou lá ainda, o bebê, o pastor. O elemento visível é com que a gente batiza com água. E essa simbologia da água diz o seguinte, que quem nos lava é o próprio Jesus Cristo. A água é um lavar. Todo mundo tomou banho ontem, né? Era dia de tomar banho sábado, né? Vocês tomaram banho ontem?
Hoje também, né? Sábado, domingo. Né? Ainda bem que a gente puxou os índios e não os europeus, né? Nessa questão de tomar banho, né? Banho todo dia. Um lavar dos nossos pecados. Jesus Cristo é quem nos lava. Mas água também é vida, a gente precisa de água para viver. Então Jesus Cristo é quem nos dá a vida. Então é o meio da graça, o batismo é um pertencimento a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pode ser a consequência do arrependimento. Alguém que foi instruído na fé, não tinha sido batizado antes, foi instruído, foi testemunhar e, se arrependeu dos pecados. E o que é arrependimento? É isso aqui, ó. Estou num caminho e meia volta, vou para o caminho que é o correto. Isso é arrependimento. E aí eu sou batizado ou batizada. Ou é um bebezinho que é trazido na pia batismal, se foi o seu caso, não sabia o que estava acontecendo, mas os pais, os padrinhos e a igreja reunida, a comunidade sabia. E aí você é batizado ou batizada para ser instruído, para chegar também ao arrependimento um dia pela obra de Deus. Eu costumo dar o exemplo da matemática. 3 vezes 4 é 12. 4 vezes 3 da mesma forma. Se eu batizo pequenininho, sou ensinado depois, porque o batismo e o ensino vem junto, o interessa é o resultado, que eu tenho arrependimento, uma vida nova pela ação de Deus. Se eu primeiro sou instruído, ensinado na fé, me arrependo, aí tem o batismo, 4 vezes 3, o resultado é o mesmo, é o 12. Vida nova, vivência do batismo. É vida com novo sentido. O que é isso? Eu não vivo mais para amar o pecado. Tem muita gente que ainda vive amando o pecado. É aquele tipo de pessoa que diz, todo mundo faz, então também vou fazer. É a pessoa que diz o seguinte, mas tem coisa pior. E aí se justifica, né? O meu pecado não é tão... Aliás, nem é pecado mais isso, né? Os tempos mudaram. Isso é amor ao pecado. É aquela pessoa que não quer saber de ser confrontada com a palavra de Deus e não quer mudança. Ela quer continuar naquele mau hábito que é o pecado. Mas a vida nova é não viver mais para o amor ao pecado, não viver mais para o ego, ser egoísta, mas viver para Deus, para o próximo, fazer diferença nesse mundo, amar a Deus e as pessoas. E como disse na segunda leitura que nós lemos ali, Romanos 6, 3 e 4, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, nós morremos com Cristo no batismo. E aí continua, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, uma ressurreição. Se você se lembrar do Catecismo Menor, lá do Martim Lutero, a explicação do batismo é, diariamente, com a ajuda de Deus, afogar o velho eu, a velha criatura em nós com os seus pecados e ressurgir para uma nova vida diante de Deus e das pessoas. E aí nós relembramos a primeira leitura, lá de João Batista, Lucas 3. João, o Batista, aquele que batiza, filho de Zacarias e Isabel, da mulher que não podia engravidar, e aí aquela história que a gente conhece, Deus aparece, lá o anjo, melhor dizendo, de Deus aparece pro Zacarias, ele está exercendo uma função religiosa, as tuas orações foram ouvidas, Zacarias. E aí ele conta como é que vai ser, você vai ter um filho, João e tal, e como ele duvida, ele fica mudo. E aí ele sai mudo lá, ninguém entende o que está acontecendo, e ele fica mudo os 9 meses de gestação, né, da Isabel. Eu acho que na primeira semana a Isabel deve ter ficado contente. Ai, aquele marido tagarela, que bom, né? Mas acho que na segunda semana ela já começou a ficar com saudade daquelas resmungadas que o Zacarias devia dar, né? 9 meses. E aí só quando ele foi lá para dar o nome, e aí ele escreveu, né? O nome dele é João, que a língua dele soltou, a gente se lembra dessa história. Esse João Batista, ele pega um ritual, um banho de corpo inteiro, que era para quem vinha de fora do judaísmo. O rapaz se apaixonava por uma moça judia, por exemplo, eu quero me tornar judeu, mas ele não era judeu de origem. Então tinha um rito de entrada no judaísmo, um banho de corpo inteiro. Além da circuncisão, aí tinha um banho de corpo inteiro. João pega esse banho de corpo inteiro, que era para os convertidos ao judaísmo, e diz o seguinte, isso aqui é batismo de arrependimento dos pecados.
O Messias vem aí, o Cristo vem aí, o Salvador vem aí, e a gente não pode recebê-lo de qualquer maneira. É preciso se arrepender dos pecados. Inclusive, quem é descendente de Abraão? Quem é judeu de origem? Mas alguns diziam, a gente não precisa, a gente é filho de Abraão, descendente de Abraão. Mas quando João chama todos ao arrependimento e ao batismo como sinal dessa nova vida, cai por terra toda aquela autojustificativa, né? E aliás, meu irmão, minha irmã, tem que cair por terra mesmo. Tem pessoas que dizem o seguinte: eu nasci numa família de bem, minha família de boa índole, né? Uma família de bem, uma família bem vista na sociedade. Eu não sou pecador. Ou só um pouquinho. Tem aqueles que dizem também, né? Não, mas eu sou um cidadão de bem, eu pago os meus impostos, eu procuro fazer o que é o correto. Eu obedeço os sinais de trânsito. Eu vou à igreja e aí a pessoa vai se auto-justificando. Eu não sou tão mal assim. E aí olha para os outros. Não, pecador mesmo é aquela pessoa que está lá na prisão, é aquele que roubou não sei o quê, é aquele que fez isso, aquela que faz aquilo. Cai por terra essa auto-justificativa, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. O apóstolo Paulo escreve isso também em Romanos. O arrependimento é para todos, meu irmão, minha irmã. E não pode ser algo da boca para fora. Sabe aquela pessoa que faz algo errado e depois vai lá, poxa, desculpa, né, que eu fiz isso, eu falei aquilo. Mas depois continua fazendo. Isso é, se arrependeu mesmo? Ou foi da boca para fora? Não pode ser algo puramente emocional, né? De repente tem aquele momento de emoção num culto, numa evangelização. Você quer ter Jesus no seu coração e a pessoa até está emocionada. E a gente tem emoções mesmo também, tá? Mas ela só foi pela emoção. E eu quero Jesus na minha vida. E, né, aquelas chamadas aí para levantar a mão, para vir à frente, não sei o quê. Mas de repente aquilo tudo passa os dias. Parece que não aconteceu nada. Arrependimento é transformação de vida. Eu repito, a gente está indo na direção errada. Aí Deus nos toca e diz, é para lá o caminho. E a gente obedece e vai. E nós queremos essa nova vida. E aí, João dá exemplos, né? Do que essa nova vida era? Porque o pessoal ficou confuso, tá, mas eu estou me arrependendo dos pecados, eu quero receber o Messias, eu quero ser batizada, mas o que é isso? Eu vou dar uns exemplos para vocês, João falou. Você tem roupa lá? Ele fala 2 túnicas, né? A gente ia dizer, você tem 2 peças de roupa, 2 conjuntos de roupa, doa um para quem não tem. Tem comida? Reparte. Isso é fruto da fé, de arrependimento. Ou o pessoal, né, que era cobrador de impostos, que era mal visto, e porque roubava para o inimigo, além de trabalhar para o inimigo do Império Romano, né? Olha, só cobra o que é para cobrar, para de extorquir os conterrâneos, né? Soldados do templo, não eram soldados romanos, mas soldados do templo de Jerusalém. E nós somos soldados. Vocês vão permanecer nessa profissão, mas cuidem como vocês a exercem. Não pratiquem extorsão, não acusem ninguém falsamente. E aí quando diz contentem-se com o seu salário, não aceitem suborno. Algumas questões bem práticas. E o que caracteriza esse arrependimento genuíno são os frutos. É o que vai aparecer depois. Não é uma religiosidade em si mesma. Né? Eu sou um religioso, eu sou um bom judeu. Eu me abstenho de comidas proibidas, eu guardo do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado, eu vou ao templo, eu faço a minha oferta para Deus, eu procuro obedecer os mandamentos. Religiosidade vazia não adianta, tem que ser fruto de arrependimento. Ou, eu sou membro, né? Eu sou luterano, meu pai era luterano, minha mãe, meu tataravô também era luterano. Isso não quer dizer nada. Se não vem do coração. Se não é resultado, fruto de uma fé genuína. As outras pessoas iriam perceber se de fato quem vinha lá para João estava realmente arrependido ou era da boca para fora. Porque os frutos apareceriam nas palavras, nas ações, nas atitudes, num caráter transformado.
Mais tarde, Jesus iria dizer, né, que quem se declara seu seguidor seria reconhecido pelos frutos. Pelos frutos vocês serão reconhecidos. E também ele disse em João 13, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É pelo amor. E amor é fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é o que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, entre outras coisas que Deus vai nos transformando. Quando de fato a gente vive o nosso batismo, né? E aí eu chamo a atenção para esse banner que está ali, viver o batismo, quando de fato a gente vive o batismo, os frutos vão surgir, pela obra de Deus. Relembrando o primeiro versículo desse culto, né? Eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. É o que Jesus quer de mim e de você, de quem o segue. De quem se declara uma pessoa cristã, dar fruto, fruto que permaneça, consequências práticas, que vão fazer diferença, principalmente fora dos templos cristãos. Lá na família. No relacionamento entre esposo e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos, entre parentes, lá na vizinhança, no trânsito, na escola, na faculdade, no local de trabalho, nos negócios. Mas João Batista também alertou para as árvores que não dão frutos. São aquelas pessoas que se deixam batizar, só que não vivem o seu batismo. Lucas 3,9, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Palavra dura essa. Mas uma palavra de alerta. Jesus também falou, né? Em Mateus 7, 17 e 19, semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. João Batista fala de não dar fruto, e Jesus fala de fruto ruim, fruto azedo. Não presta. Ou seja, embora o batismo seja muito importante, aí tanto faz se você foi batizado nenenzinho ou maior, se foi por água na cabeça 3 vezes ou banho de corpo inteiro, se foi num rio, numa piscina, num batistério, na igreja X, Y, Z, não importa a forma, quantidade de água ou a idade. Ser apenas batizado sem vivência do batismo não salva e não transforma ninguém. Relembro 2 versículos que todo mundo conhece, ou a maioria. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Marcos 16, 16, não crer. Ou naquela conversa com Nicodemos, né, à noite, João 3,5, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Água. Aí podemos lembrar do batismo, Espírito, fé, a vivência do batismo, crer em Deus. Fé, batismo e fé andam juntos. Tá. E o que o meu e o seu batismo tem a ver com o dia de amanhã agora? Com a independência do Brasil? Tudo a ver. Tudo a ver. Que país você e eu queremos? Porque quando nós comemoramos a independência, nós lembramos que tivemos essa libertação lá de Portugal. A nossa história é um pouco meio bagunçada, porque o Dom Pedro I aqui, que libertou o Brasil de Portugal, na verdade libertou do pai dele, Dom João VI. E quando o pai dele morre em Portugal, cadê o herdeiro? O Dom Pedro I. Ele deixa de ser o imperador do Brasil e vai ser Dom Pedro IV em Portugal. E deixa o filho de 5 anos aí, Dom Pedro II, que vai ser tutelado até os 15 anos, a gente conhece a história. É meio engraçado isso aí, né? Mas é a nossa independência, é a nossa história. E quando a gente comemora a independência, é agradecer que nós somos um país livre. Que nós temos liberdade política e religiosa. Ah, mas tem um monte de barbaridade na nossa história desde a independência. Tem, infelizmente tem. Mas vamos dar graças a Deus que nós somos um país independente. Um país que tem as suas coisas difíceis, tem, mas tem muita bênção. Às vezes a gente também só reclama demais, não ora,
não faz a nossa parte. E aí que eu quero chegar, o meu batismo, o seu batismo tem tudo a ver com o dia da pátria. Porque que país você quer? Um país melhor? Sim. E eu vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, que não é por direita, por centro ou esquerda no poder. Vai ter momentos piores, momentos melhores, mas não é o poder político que vai transformar esse país. Não é. Não são outras coisas que vão transformar esse país. Teve uma ministra do governo que disse que quem vai transformar o Brasil é a igreja. Tem gente que a criticou. Eu não sei qual é o sentido que ela quis dar nessa frase. Depende do ponto de vista. Na verdade, quem transforma é o próprio Deus. Mas usa o seu povo para fazer diferença. E quando se fala em igreja, se ela se referir a uma instituição, está equivocada. Porque não é a instituição e a igreja que vai transformar esse país. Aliás, a coisa está feia, né? A gente ouve de flor de lis e outras coisas aí que nos envergonham, que nos entristecem, que não é a regra geral, mas tem vários casos aí e acaba saindo isso, e tem gente que acha que tudo é farinha do mesmo saco. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não é a igreja e a instituição que vai transformar esse país, mas a igreja, povo transformado. Pessoas, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Não interessa se é rico, classe média, pobre, se é bem estudado, pós-graduado ou analfabeto. Mas é gente que vive o seu batismo, gente transformada pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo. É assim que um Brasil pode ser melhor, mais justo. Um país que nos dá mais orgulho e alegria no futuro. Começa pelo meu coração e o seu coração. Viver o nosso batismo. A gente viu antes ali um versículo, depois da oração de confissão de pecados: a justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Quando se vive o batismo, consequência de arrependimento verdadeiro, vai se buscar a justiça como salvação de Deus e também procurar as coisas corretas, justas no dia a dia, aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Nós buscamos para nós, buscamos para os outros, porque a vida abundante que Jesus oferta, ela precisa ser testemunhada, compartilhada. Uma pátria verdadeiramente liberta é aquela cuja população é dependente de Deus e vive o seu batismo dia após dia. São as pessoas que seguem Jesus, que pela sua graça e ação do Espírito Santo fazem diferença. É gente que dá fruto bom, fruto gostoso, fruto que vale a pena na nossa sociedade. Esse é o verdadeiro avivamento. A verdadeira revitalização de uma igreja somos nós, sendo abastecidos aqui, para lá fora, no dia a dia, durante a semana, fazer a vontade de Deus. Orar por esse país, agradecer pela nossa independência, mas a nossa independência tem que ser vivida a partir do chamar de Deus no batismo, para sermos novas pessoas. E é assim que eu tenho vivido o meu batismo, você tem vivido o seu batismo? Novas pessoas, dia após dia, lutando contra o velho eu, que quer se desviar de Deus, se abastecendo da palavra dele, buscando a sua vontade, nadando contra a correnteza se for possível, se for preciso, melhor dizendo. Nós desejamos um país mais justo, com mais ética, procurando o que é correto. Queremos um Brasil melhor para todo mundo? Passa pela transformação da minha vida e da sua vida. Passa pela vivência do nosso batismo, que não pode ser apenas uma data lá do passado, uma certidão, ou quem tem uma foto, uma filmagem, mas é para ser diário, relembrado constantemente. Eu ainda lembro
do Martim Lutero, que ele entalhou na sua escrivaninha de trabalho: sou batizado. E aí ele lembrava nos momentos de angústia, de tentação, de provação: eu pertenço a Deus. Ele me chamou. É Ele que me transforma. Eu vivo pela sua graça. E assim ele recebia forças de Deus para continuar em frente com esse recado que ele entalhou na sua escrivaninha. Diz lá a palavra de Deus, através do profeta Isaías: chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és minha. Deus já chamou você e a mim há muito tempo. Nós lhe pertencemos. Nada vai nos separar desse amor, como diz lá em Romanos 8. Então, pela graça de Deus, vamos agradecer a Ele pela liberdade que temos, pelo país que temos, mas vamos fazer a nossa parte, como cidadãos e cidadãs que entendem o que é o Evangelho, que vivem o seu batismo. Que Deus seja conosco, que essa palavra nos transforme e nos impulsione para que ela seja testemunhada no dia a dia. Amém. Nós ouvimos a palavra de Deus e nós vamos ouvir uma música que fala do fruto do Espírito, né? Essa música que é cantada e tocada pela Jaque e pelo Buzi. Nós podemos cantar junto aqui, se conhecemos, ou pelo menos refletir na letra, nós que estamos aqui, e você que nos acompanha na transmissão. Consagro a ti, quero poder te servir.
Convido quem pode se colocar em pé, para que nós tenhamos um momento de oração. Convidar você também que nos acompanha aí pela transmissão, a voltarmos os nossos pensamentos a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo culto dessa noite, pela volta dos cultos presenciais aqui na paróquia. Obrigado por essa oportunidade e à medida que o Senhor for permitindo, vamos juntando mais pessoas aqui. Obrigado também pelas pessoas que podem nos acompanhar na transmissão, pelas pessoas que têm ajudado a transmitir os cultos aqui da nossa paróquia e outras igrejas também que têm feito isso. Abençoa os que estão aqui, Senhor, quem nos acompanha pela transmissão, cada lar, supre as necessidades, cuida da saúde, Senhor, das tristezas, das lutas. Obrigado também pelas respostas de oração, pelas bênçãos. A gente quer agradecer que estivesse com o Ivanor essa semana e a Karen, o Ivanor que é nosso segundo vice-presidente aqui da paróquia, que teve um AVC, mas está em casa, está se recuperando. Glórias a Ti, Senhor. Desejamos lembrar também de outras pessoas que nos vêm à mente, ao coração, que precisam de saúde, ou também aquelas que estão enlutadas. Lembramos de toda essa situação da Covid-19, tudo que ela traz, em termos de perdas que já houve de vidas, quem se expõe aí para cuidar de outros, a questão dos infectados e também a questão econômica, muita gente abalada com desemprego, com dificuldades nos negócios. Tem misericórdia que as pessoas possam se recuperando, mas que ali Tu mostres também, Senhor, o Teu cuidado, que cada pessoa perceba que Tu não nos abandonas. A gente coloca tudo nas Tuas mãos, Senhor. Agradecemos pela chuva que cai. Sê conosco, Senhor, nessa semana. Amanhã, esse feriado da independência, nós agradecemos pela liberdade de nosso país, por tantas bênçãos que temos aqui, mas ajuda que nosso país seja melhor através do Teu povo que Te louva, que vive o Seu batismo e que quer de fato fazer a Tua vontade em todas as esferas da nossa sociedade. Pedimos, Senhor, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, pelos nossos líderes, seja em Joinville, no nosso estado de Santa Catarina, no Brasil e por este mundo, para que tenham a sabedoria que vem de Ti. Senhor, tudo o que está também no coração de alguém, o que está incomodando, o que está pesando, colocamos diante de Ti. Estejas Tu trazendo a esperança, a alegria, o consolo para essa pessoa. E o que mais está conosco, a louvar, a agradecer, a pedir por nós e por outros, fazemos juntos agora na oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebemos a bênção de Deus, você que está aqui no templo, você que nos acompanha. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz, alegria, esperança, ânimo, o consolo, hoje e sempre. Amém. Você pode se sentar. A gente está caminhando para a parte final do nosso culto. Antes da gente dar a palavra de envio e cantar a última música, eu queria falar sobre ofertas. Como a gente está voltando com os cultos presenciais, nós temos duas possibilidades de ofertar hoje aqui. Para quem está aqui no templo, tem lá aqueles gasofiláceos, aquelas caixas de madeira junto à parede na entrada, ali é oferta destinada para fora. Hoje as ofertas destinadas para fora vão para 4 paróquias. Uma é a paróquia da Transamazônica, quem está lá, o Augusto e a Darlene que estão conosco, vai para esta paróquia, vai para a paróquia de Santarém, também no Pará, Vila Rica e Matupá, no Mato Grosso. São paróquias, sim, dispersas, lugares longínquos, que precisam também da nossa ajuda. Então, se você quer ofertar espontaneamente quem está aqui no culto, naqueles gasofiláceos lá na parede. E quem está aqui no culto, naquela caixa lá que está em cima da mesa, lá é para São Mateus. Você pode ofertar para São Mateus, oferta espontânea, conforme as possibilidades, né, que está no seu coração. E para você que tanto quem está aqui no templo, para quem está nos acompanhando, nós vamos passar um pequeno vídeo que fala de como você pode ofertar para a paróquia, nos ajudar. A gente agradece que Deus tem movido pessoas nesses tempos de pandemia, apesar das provações, Ele tem suprido as necessidades da São Mateus. Vamos acompanhar esse vídeo agora, antes da gente cantar a última música.
Olá, comunidade São Mateus. Em função do isolamento social que temos vivido nesses dias, pensamos em alternativas para que você possa continuar contribuindo com a sua comunidade, mantendo as contribuições, dízimos e ofertas. Para que continue o bom funcionamento da nossa comunidade, lembrando que a comunidade é de todos e somos parte de um só corpo. A primeira opção é a transferência bancária para a conta da paróquia. Conta essa da Sicredi, Cooperativa 2602, conta corrente 35047, dígito 8, CNPJ 84 696 434 0005 91. A segunda opção de pagamento é na Secretaria Paroquial, no horário comercial. Pode-se agendar horário com a secretária. A terceira opção é pedir o boleto bancário através da Secretaria Paroquial pelo telefone e que será enviado por WhatsApp. O telefone é 3085-2108. Repetindo, 3085-2108. A quarta opção é o uso do PicPay, que é um aplicativo criado para permitir transferências entre empresas e pessoas. Ao baixar, você associa o seu cartão de crédito e já pode realizar pagamentos e transferências através do aplicativo. Abre o aplicativo PicPay, clique na opção Pagar. No campo de pesquisa, digite Paróquia São Mateus. Selecione o ícone da São Mateus. Digite o valor e clique no botão Pagar. Agradecemos a você que nos ajuda a honrar com os compromissos financeiros da paróquia. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Então tá aí o vídeo, a gente agradece o pessoal que tem colaborado. Só lembrando que quando o vídeo foi feito, a secretaria funcionava em outro horário, tá? Ela está funcionando agora até o final do ano, provavelmente, só entre 1h30 e 5h30 da tarde, de segunda a sexta, exceto nos feriados. E nós temos uma nova secretária. Nós temos agora a Vanessa Scheibe de Frem, que é membro da Paróquia dos Apóstolos. Ela, um processo de seleção que houve da diretoria da paróquia, ela é a nova secretária aqui da São Mateus. Antes de cantarmos a última música, eu quero já agradecer a sua presença e a participação, as pessoas que vieram aqui, você que nos acompanhou pela transmissão. Deus abençoe cada um, cada uma. Fica o convite para domingo que vem, 19 horas. E nós cantamos, louvando ao Senhor, encerrando este culto, a música Tu és Santo. Que você tenha uma abençoada semana e também um abençoado dia da Pátria amanhã.